Olha, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, se encontrou nesta terça-feira com o presidente chinês Xi Jinping em Pequim. Foi a primeira viagem de Putin a uma potência global desde o início da invasão à Ucrânia. A reunião ocorreu em meio ao encontro Novas Rotas da Seda, com mais de 100 líderes mundiais. Mas o principal assunto foi mesmo a guerra de Israel. Em Israel, a China vem sendo pressionada a atuar como intermediadora de um acordo de paz, já que mantém boas relações com países como o Irã e o Líbano. Professor Danilo, essa participação não só da Rússia, mas a participação da China também, de que maneira a China pode participar de uma tentativa de intermediação? É bom lembrar que na guerra da Ucrânia, a China não teve um posicionamento diplomático como muitos talvez esperavam, muito pelo contrário, né, professor? O que nós observamos, antes de falar do papel da China no Oriente Médio, é que nós observamos, sim, um redesenhar de uma nova proposta de ordem política internacional, onde nós teremos aqui uma ação conjunta da China e da Rússia. Nós vamos ver que, até mesmo antes da guerra da Ucrânia, a Rússia e a China passam por um processo de aproximação e alinhamento de propósitos. Vejamos as ações dentro dos BRICS, ações de alinhamento entre China e Rússia. Tanto que, com a expansão dos BRICS, agora, não é? Com a expansão dos BRICS, observamos que com a ação, o grande protagonismo da Rússia e da China, trouxemos Arábia Saudita, Irã, Argentina e Etiópia. 2 países do Oriente Médio, as 2 potências regionais. Esse é o ponto. Temos também que lembrar que a China tem um papel hoje também pertinente na composição de um ordenamento que agora está se desfazendo, de um ordenamento dentro do Oriente Médio. Nós temos que lembrar que desde a Primavera Árabe, principalmente aqui eu estou falando da questão do Bahrein e da questão do Iêmen, a Arábia Saudita e o Irã se hostilizaram. Nós observamos, inclusive, guerras proxy, guerras por procuração. Então, você vê o conflito do Iêmen, é um conflito entre o quê? A política externa saudita versus a política externa iraniana. Da mesma coisa o Bahrein. Então, nós vamos observar essa circunstância. O que a China faz recentemente, neste ano? Ela o quê? Reaproxima Arábia Saudita e Irã nesse contexto. Então, há um acordo de paz, um acordo de acomodação entre a Arábia Saudita e Irã. Então, nós vamos perceber que a China tem grande preocupação, tem uma grande presença nessa ordenação e estabilidade, principalmente porque ela tem interesses econômicos nessa tal nova rota da seda, onde os países do Golfo têm uma importância financeira imprescindível de mediação entre a Ásia Central e o Extremo Oriente, com o quê? Com o Ocidente. Vemos também uma certa descrição, né? uma certa, vamos dizer, delicadeza no agir dos chineses pela sua própria tradição. A China evita conflitos que, para ela, não vale a pena participar. E ela reconhece o protagonismo, Tiago, da Rússia no arco xiita e na composição com outros países do Oriente Médio. Então, a voz russa, ela, de alguma maneira, é a voz da China com discrição. Perfeito. Na perspectiva do apoio. Sem dúvida.